suave na nave, chique na bigorna, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Varíola Virulenta. E aí, Chay, como você tá, meu querido? Salve, camarada miojo, camaradas ouvintes, vou muito bem, feliz, curado da gripe que me acometeu, minha voz agora já tá normal, não tá mais anasalada, e tamo aí mais uma vez pra falar de fábula infantil hoje, né, miojo? Vamos falar um pouco aí sobre o cenário de bloco político e econômico que está se criando, que está se fortalecendo no mundo. Mas antes disso, aqueles recadinhos super rápido para vocês. Se vocês ainda não seguiram a gente na rede social, segue a gente na rede social. Segue lá a gente no Instagram e no TikTok, que nós estamos postando os cortes. E no Instagram também tá tendo um trabalho muito bem feito aí pelo Chay. Tá colocando lá carrossel, que também tá dando um panorama geral dos episódios que nós estamos postando. Quer ajudar também o canal? Compartilhe esse conteúdo, mano. Você tá no seu Instagram aí de bobeira, viu o negócio, gostou do negócio? Clica lá pra compartilhar tanto os posts que a gente tá fazendo, como também o próprio podcast que você pode colocar aí nos seus stories, se você estiver usando tanto o Instagram quanto o TikTok. Essa é uma forma gratuita, né, miojo, de contribuir com o nosso programa e, ajuda demais, né? A gente sabe como funcionam as redes sociais. E se você não põe ali uma graninha, você não existe. E então uma forma da gente conseguir esse apoio é de forma orgânica. Então se vocês puderem, você que está nos ouvindo, achou interessante o que a gente falou, a gente sempre tem lá o resuminho, né, o Miojo falou, que a gente coloca, sempre que a gente lança um episódio novo, a gente faz uns cortes também com alguns pontos específicos dos episódios que rolam. Então se você só de compartilhar, mandar pra alguém, deixar um comentário, curtir, isso já ajuda demais. A gente é muito grato a quem tá acompanhando a gente, né? Já tem uma galera aí que tá somando e tá curtindo, tá compartilhando, que tá muito massa. Mas se tiver mais gente, se puder ter mais pessoas, isso vai ser o nosso sonho molhado deste ano. Exatamente. E também tem o nosso Apoia-se. Se você não conheceu o nosso Apoia-se, vai lá, clique em apoia-se /Varíola Virulenta, que também tá lá, nossos projetos, as artes que o Chay está fazendo para poder colocar lá como recompensas do que a gente está colocando no Apoia-se. É uma forma financeira de você ajudar esse podcast a existir, beleza? Tá interessado? Você pode consular com contribuições singelas, começando a partir de R$5 e até aonde seu coração e seu bolso, principalmente, poder te guiar, beleza? E se vocês tiverem sugestões aí de figuras marcantes da política mundial, que falam, essa pessoa aqui é maneira, dá sugestão pra gente também, pra gente poder produzir artes e imagens exclusivas aí. Vai ser muito massa, a gente adora receber sugestões que vêm de vocês. Faz todo sentido, eu acho. E com isso, vamos iniciar o nosso episódio, porque o bloco é grande e está aumentando. Episódio de hoje: Tijolo por Tijolo. Miojo, você, todo mundo acho que já foi criança, conhece uma fábula aí, uma história, não sei se é uma fábula, uma história infantil dos Três Porquinhos. Conhece, né? Claro. A gente tem a história dos Três Porquinhos, que é o quê? São os três porquinhos que estão ali construindo suas casas pra se proteger do lobo mau, né? Que o lobo mau chega, faz fifa-fu, assopra, derruba a casa de palha, depois derruba a casa de madeira, mas enfim ele chega na casa de tijolo, e essa casa é um pouquinho mais forte, ela não cai. Por quê? Porque ela é feita de tijolo, concreto. E com essa fábula, eu acho que a gente pode introduzir o tema do episódio de hoje, que é nada mais nada menos que o BRICS, que é um bloco econômico. Puta que pariu, olha a volta. BRICS do inglês tijolo. Tijolo aí, ó, tá vendo? É verdade, verdade. Hoje iremos falar da casa de tijolo aí, ó. Pra quem não tem teto de vidro, né? Discutir um pouco sobre esse bloco econômico, né? Que ele levantou bastante as sobrancelhas das pessoas no começo do ano, principalmente com a eleição e a posse do Donald Trump. Mas a gente quer fazer, assim, uma pincelada superficial sobre o que é esse bloco, da onde ele surge e quais são os interesses e o que esse bloco pode mudar
nas dinâmicas internacionais estabelecidas, né? Porque essa que é a grande discussão nos dias de hoje, né? O BRICS, ele foi, na verdade, era BRIC, é um termo que Sim. ele foi criado, né, por um economista da Goldman Sachs, falando sobre, eu acho que foi o Jim O'Neill em 2001, né, que falou sobre essas economias emergentes que estavam crescendo aí no mundo e que era algo assim para ficar de olho, né, que era o Brasil, a Rússia, a Índia e a China naquele momento. Isso em 2001, e o Brasil, em 2001, estava numa crescente, né? Ele começa o processo de crescimento econômico muito forte aí a partir dos anos 2000, né? Para quem não se lembra, o governo Fernando Henrique, ele é reeleito em 98 e ele sai em 2002, quando começa o governo do Lula, né, do PT, em 2003. Nesse processo de 2003 ali, pelo menos até 2011, 2012, o Brasil tem uma taxa de crescimento muito boa, muito expressiva, e a realidade econômica brasileira muda. A Rússia, que tem uma economia um pouco parecida com a economia brasileira, também estava ali, né, em uma certa ascensão política e econômica, porque eles também são basicamente exportadores de commodities, né, assim como o Brasil. A Índia, né, se desenvolvendo, principalmente exportando mentes, né, para o mundo, no mundo tecnológico, e a China, né, se consolidando como a fábrica do mundo. Todo esse processo começa ali em meados nessa década, né, de 2000 até 2010, 2011, que é a base estrutural desses países para o crescimento. E também foi uma forma aí dos países do Sul, né, se reorganizarem e, pô, se ajudar, né, essa questão de Sul global, né. Ainda não estava formada essa ideia na época, mas já estava ali se desenhando essa diferenciação que a gente tem hoje, né, entre Sul e Norte global, que é uma diferenciação, para quem não manja, ela é econômica, né. Tem muita gente que fala assim, como é que a Austrália é Norte global se ela fica no hemisfério Sul? Porque não é um termo geográfico, ele é um termo econômico. E aí a gente tem eu acho que um fator super importante para entender a junção desses países, porque até então isso estava sendo comentado como potências. Mas eles ainda não eram um grupo de países com estratégias econômicas para o desenvolvimento interno deles. Isso vai se consolidar depois da crise financeira de 2008. Porque a crise de 2008, né, que foi a crise da bolha econômica, que acontece nos Estados Unidos, muito pelos bancos, né? Quer dizer, todas as crises econômicas, elas são por esses parasitas da sociedade, que são instituições financeiras. E eles estavam, né, basicamente falseando, né, investimentos em fundos de investimentos imobiliários, e que gerou uma bolha gigantesca. E como o mundo ele usa o dólar como a sua ferramenta de troca, né, para comercialização internacional, isso gerou uma crise gigantesca mundial, né, quando estoura essa crise em 2008. O Brasil não sofre essa crise porque o Brasil estava em processo de ascensão, e a crise de 2008 ela não é sentida no Brasil. Por isso que no Brasil a gente não fala muito da crise de 2008. Pra gente foi tipo, passou tecnicamente, né? Passamos quase que incólume, né? Não fomos muito afetados pela crise de 2008. Então, não 2008. Não 2008, né? Posteriormente a gente foi. A Dilma, ela tá sofrendo um impeachment também por essa rebarba, né? A Dilma vai sofrer impeachment em 2016, porque a crise de 2008 bate a gente em 2014, né? 2013 para 2014. E aí você tem essa rebarba da crise financeira que vai gerar esse problema interno, instabilidade econômica e política. As contas precisavam ser reajustadas, mas não do ponto de vista que estava lá, que era da Dilma, né, naquele momento. E ela sofre um golpe político, né, não econômico, relacionado a isso. Mas essa crise de 2008, ela levantou essas dúvidas sobre o sistema econômico internacional e as vulnerabilidades econômicas que estavam dentro desse sistema para o risco de outra crise acontecer, né? E quebrar de novo as economias internacionais, né? Então, isso daí foi meio que um ponto de partida que acelera esse pensamento de um bloco econômico de países que são realmente importantes para a economia internacional, sobre como eles poderiam se organizar ou reorganizar a economia do mundo. Mas, primeiramente, sua economia local. Em 2010, foi feito o primeiro fórum, né, do BRICS,
que acontece na Rússia, né? Eles organizam esse primeiro fórum para falar sobre essas parcerias econômicas que poderiam ser feitas, né? O que daria para ser feito enquanto países tão fortes, né? Para poder pensar o mundo globalizado, né? Internacionalizado, de uma forma que eles não fossem impactados por e influenciados pelas influências do norte, né? Que seria esse ocidente. Em 2011, você tem a entrada nesse bloco da África do Sul, porque até então foi uma reunião entre 4 países, né? Que foi o Brasil, Rússia, Índia e China. E posteriormente, no ano seguinte, a África do Sul entra como membro. Porque isso a gente precisa começar a diferenciar também, né? Tem os membros do BRICS e mais pra frente vai ser criado o pessoal que é associado ao BRICS. Mas não é membro do BRICS, né? Então, aí é formado o BRICS. Eles usam esse acronome, né, que é usado pelo Jim O'Neill, para realmente usar esse nome como o nome do bloco, desse bloco econômico, que começa ali o seu período de consolidação mesmo, após essa junção da África, né? E aí é engraçado, né, que nenhum dos países que compõem o BRICS, até hoje, nenhum dos países que compõem o BRICS são de língua inglesa, né? Mas esse acrônimo mesmo eles pegam desse cara, desse Jim O'Neill, e mantém, né? Tanto que o África do Sul vira um S, né? De South Africa. Exatamente, né? South Africa. Mas é interessante isso. Então, o BRICS, esse conjunto, esse bloco econômico, ele começa a crescer e as suas influências políticas também começam a ser disseminadas assim no mundo, porque a gente está falando de 40% da população mundial de consumidores, né? A gente está falando de Índia e China sozinho, só aí já tem 2 bilhões de pessoas. É super importante para as dinâmicas internacionais, né? E eles começam a exercer, né, os seus poderes com esse soft balance, né? Que a gente vai citar um pouco aqui, que é uma forma de você gradualmente, né, reconfigurar essa ordem internacional. Por quê? Porque desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, um dos objetivos principais dos Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial é consolidar eles enquanto uma potência econômica e militar internacional. E com isso, eles têm vários projetos. E dentre esses projetos, eles têm a inserção do dólar como uma moeda internacional. A gente já falou isso nos episódios anteriores, sobre esse uso do dólar enquanto moeda de câmbio internacional, e o Nixon depois ele tira o lastro do ouro da moeda. O presidente Nixon, na década de 60, ele transforma o dólar no tipo assim, acredite que isso tem valor, porque não tem mais o ouro para garantir o valor do dólar, né? Uhum. E eles conseguem esse projeto, né, de internacionalizar o dólar. Por isso que os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Os Estados Unidos não é a maior economia do mundo porque eles produzem. Eles são a maior economia do mundo porque eles imprimem dólar. É só isso. Não tem mais nada, né, de interessante nos Estados Unidos. E porque teve essa imposição. Isso foi praticamente uma imposição, né, o uso do dólar, né? Quer dizer, sim, é uma imposição, né? Muitos países caíram, teve líderes de países na Líbia, o Gaddafi mesmo, caiu por causa disso, porque ele não ia usar mais o dólar, ele ia voltar pro padrão ouro. E é uma forma também de você, vou usar um termo em inglês, weaponize a moeda, né? Você transforma ela quase que numa arma, né? O dólar, nesse sentido. Exatamente. E aí, esse bloco econômico, ele começa a usar a sua forma de influência para outros motivos. Um desses motivos é buscar um maior equilíbrio e uma representatividade maior no mundo. Né? Você pega exemplos, por exemplo, como o da Índia. A Índia usa o BRICS para poder balancear a forma de governança do norte dentro da ONU. Porque os membros, eles, embora eles estejam em uma coalizão ideológica, eles usam a sua força enquanto bloco para poder fazer mudanças, né? A gente sabe que a ONU também é uma instituição muito fragilizada, né? Ela é uma instituição que tem poucos países têm poder a veto, né? E isso prejudica muito as dinâmicas internacionais. Um dos exemplos disso, voltando aqui, é a própria história da Israel e Palestina. Sim. Você tentando criar uma forma de pacificar a região e os Estados Unidos sempre vetando tudo que era aprovado por todos os membros. Então, essa forma de governo autoritário e de forma estrutural autoritária
dentro da ONU é uma problemática para as dinâmicas internacionais. E até essa questão aí que você trouxe do veto, né, o poder de veto, até hoje, quando se vota na ONU uma resolução para encerrar o embargo econômico a Cuba, por exemplo, assim, normalmente são 3 países que votam contra, que é Ucrânia, Israel e Estados Unidos. E aí não pode encerrar o bloqueio econômico a Cuba porque esses países são contra. E a ONU, ela é uma organização desmoralizada, né? Eu não vou lembrar o nome do cara que falou isso, mas teve um cara, dentro desse contexto de genocídio na Palestina, que ele falou: a ONU não foi feita para julgar os países do Ocidente. Ela é feita para a África, pra criminalizar quem tá na África, quem tá em outros lugares. Ela não foi feita pra julgar o Ocidente, exatamente, né? Tanto que o Netanyahu, o ministro dele, foram condenados pela Corte Internacional de Justiça, e os Estados Unidos começou a perseguir os juízes lá, os promotores, começou a colocar embargo nas pessoas. Então, assim, qual que é a relevância da ONU, né, nesse sentido? Ela é uma instituição muito fragilizada. Principalmente pelo fato da porra da ONU estar nos Estados Unidos, né? Já é uma puta estupidez, né? Sim. Mas esse bloco, ele pensa em criar outras formas para isso. E uma das formas que é necessário para poder sair dessa opressão do norte relacionado ao sul, né? Porque o norte, ele vê o sul como países de commodities, né? De fornecedores de matéria-prima para o desenvolvimento deles. Eles estão preocupados com o interesse deles. Não importa se você é do Brasil, se você é da África do Sul, se você é do Congo, se você é da China, se você é da Indonésia, não importa. O interesse do G7, né, que a gente pode falar, são essas maiores economias do mundo, né, que é Estados Unidos, Itália, Alemanha, Canadá, Japão, todos esses países, eles têm um interesse único, que é o deles. Sim. É por isso que eu tenho que concordar com o Elias Jabbour, que fala, né, você não pode ter um projeto, você não pode se considerar de esquerda se você não é nacionalista. Você tem que pensar no interesse nacional. Entendeu? Enquanto a gente não pensar nesse interesse nacional, a gente vai ter problemas de desenvolvimento. E aí, uma das formas que esses países usam para poder prender e amarrar o resto do mundo nas condições materiais que eles existem até hoje é o FMI, por exemplo, né, que é o Fundo Monetário Internacional. Ou o Banco Mundial, né, também a Organização Mundial do Comércio, que são estruturas que estão ali para o FMI e o Banco Mundial, né, para subsidiar desenvolvimentos em determinados países, mas esses subsídios, né, esses empréstimos de banco, não é nem subsídio, né, é empréstimo de dinheiro, eles vêm atrelados a ideias muito específicas do que você tem que fazer. Então, assim, eu vou lá e empresto dinheiro pro Chai, mas eu falo, Chai, beleza, mas você não vai poder mais fumar um baseado nem tomar mais cerveja. Eu vou assim, não, mas eu gosto de tomar uma cervejinha de fim de semana, depois do trabalho, foda-se. Então, pra que eu quero esse dinheiro, né? Esse dinheiro tá sempre lastreado, ele tá organizado de uma forma que você cria repressões à forma de desenvolvimento dos países que necessitam desse dinheiro. Aí você fala assim, mas por que a galera não se vira e se transforma eles por mérito, né? Quem assistiu o último episódio aí, né? Não desenvolve sua própria capacidade, porque não tem como. O sistema mundial financeiro, ele tá atrelado ao dólar, tá atrelado a trocas internacionais. Então, quando você pede, por exemplo, um dinheiro pro Banco Mundial para você fazer um desenvolvimento de uma infraestrutura, ele sempre vai estar ligado a algum tipo de restrição ou leve democracia para o seu país, democracia em muitas aspas, né? Que é a democracia americana para os seus países, e faça desse jeito. A Organização Mundial do Comércio sempre está ali para regular os fracos, né? Não tá para regular os países mais fortes, que é o mesmo cenário que o Chai falou aqui da ONU, né? Então você vive num sistema aonde os países, desde 2008, começam a ter uma visão muito maior, muito mais ampla dessa ordem mundial. E, claramente, essa ordem mundial ela tem um interesse único, que é fortalecer quem já está forte. Então, o BRICS, ele vem, esse bloco, como uma forma de reforma, né? Ele veio como uma forma de você mudar as estruturas de poder do mundo e você aplicar o multilateralismo nessas decisões internacionais, né? Nesse direito internacional. Então, o grupo, por si só, ele enfatiza a necessidade de um fortalecimento do papel da ONU, mas ele também fala da diversificação de quem toma as decisões dentro da ONU. Não só um grupo seleto de países que pode decidir o que pode ou não ser feito com poder de veto.
Porque daí fica uma coisa extremamente desbalanceada, né? A gente sabe que o Ocidente ele vai sempre advogar em relação aos seus interesses. A gente viu recentemente um acordo do Mercosul, se não me engano, com a União Europeia, que acabou sendo um acordo que eles sempre têm todos os direitos. Eles podem encerrar quando eles quiserem, eles podem, sabe? Então assim, eles têm todas as vantagens do acordo. Se não for bom pra eles, eles não pagam multa, não sei o quê. E a gente tá sempre numa posição de subserviência, de acatar o que os mandos e desmandos da União Europeia, dos Estados Unidos, do Canadá, dos países do norte global. E pô, o BRICS ele vem aí pra mudar essa ordem, né? Pra trazer mais a ideia de um mundo multipolar. Né, pra gente não somos menos, não somos subservientes. A gente tem que ter uma relação de igualdade. E ele cria um fortalecimento dessas economias do sul global a partir dessa união, né? E aí que a gente começa a ter uns debates mais recentes aí sobre ter uma moeda própria dentro do BRICS, pra não depender do dólar. Tudo isso é muito importante para que a gente não fique à mercê até das oscilações do que acontece no norte, né? Senão, pô, a gente vai sempre ser os trabalhadores, eles os patrões. Então, um dos eixos centrais, né, do bloco, do pilar do BRICS, é justamente essa cooperação do Sul-Sul, né, que eles falam. Uhum. Que é justamente você organizar desenvolvimento para esses países emergentes, né, impulsionar a economia interna, melhorar a relação socioeconômica, você desenvolver a infraestrutura, você ter inclusão social e, atualmente, também a relação de energia limpa, né? De reduzir as taxas de carbono, isso faz parte desse bloco, né? Como uma das dinâmicas importantes também da redução da taxa de carbono, né? Do aquecimento global, e tudo isso está envolvido dentro desse bloco político. Uma forma de se desvencilhar dessa influência tão grande que os países do Sul sofrem, né? E com esse impedimento proposital para que os países do Sul se desenvolvam, foi a criação do Banco de Desenvolvimento, né? O NBD, né? Ele foi criado em 2014, formalmente, né? E começa as operações em 2015. E esse banco, ele tem como foco projetos que vão desenvolver infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países que são membros e em outras economias também que eles acham que são emergentes e são interessantes a ser investido. Então, essa instituição financeira, ela surge meio que para gerar uma certa agilidade nesses empréstimos, porém esses empréstimos, ao contrário do que é o Banco Mundial, ele não tem essas imposições que são dadas pelo ponto de vista do norte. Os empréstimos, eles não estão atrelados a algo que você tem que ceder para o país ou para outros países. Eles são empréstimos mesmo focados nos desenvolvimentos e na infraestrutura desses países membros e dos agregados que vão aparecer mais para frente, com uma ideia de um desenvolvimento mais sustentável, para que essas nações se tornem autossuficientes e menos dependentes das economias do norte. Justamente pensando, gente, o foco do BRICS é sempre essa crise de 2008. Por quê, né? De acordo com Marx, isso iria acontecer. Karl Marx, olha só, no BRICS. Marx já falava dessas crises cíclicas do capitalismo. Então, se a gente analisar, a gente teve uma crise em 1929, né, que foi a quebra da Bolsa de Valores, aonde? Nos Estados Unidos. E aí depois a gente tem essa crise de 2008. E a gente tá numa outra crise que já faz uns anos, mundialmente. Então, a ideia é que você consiga criar um grupo que gere uma alternativa a essas crises. O capitalismo sempre vai estar em crise, gente. Não importa o sistema que esteja vindo. Pode ser que hoje seja o BRICS no controle internacional das coisas. Mas, se o sistema ainda continua sendo um sistema capitalista, as crises, elas são inevitáveis. Elas irão acontecer de forma cíclica. O capitalismo falhou. Falha e falhará. Inclusive, Miojo, tem você falou do Marx, né? Que para muita gente, talvez não os nossos ouvintes, mas muita gente acha que Marx está defasado, é antiquado, é um pensamento do passado. Mas ele, enquanto ainda estava vivo,
Ele falou assim, que, pô, se você quiser afetar... não tô parafraseando ele não, tá? Eu tô meio que fazendo uma citação livre aqui. Ele fala que assim, pô, se você quiser afetar 10% da economia global, você só precisa travar o canal de Suez, que é um canal comercial que nem tem o canal do Panamá, né? Por onde tem muito comércio. E se você ele fica entre o Egito e eu não sei qual outro país, mas ele fica no Egito. Se você travar o canal de Suez, você afeta 10%, cerca de 10% da economia global, porque você não vai ter comércio que vai estar passando por ali, né, por aquele canal. E isso veio de fato a acontecer. Se eu não me engano, foi em 18, 19, agora, né, 2018, 2019, um cargueiro que ele encalhou e ele ficou transversal no canal. E o que aconteceu com a economia global? Foi afetado em 10%. Porque, mano, é o mesmo sistema econômico, é o mesmo modelo. Você ainda tem a importância, ele não mudou ainda. A gente ainda vive dentro do capitalismo. Então, assim, porra, se tem um autor que é importante, fundamental, central, pra entender como que essa porra funciona, é esse cara, velho. Não tem como. Incontornável ainda. Então, eu vou, de uma forma assim, bem simples, né? Um dos pilares, né, dessa explicação marxista, né, das crises cíclicas é a superprodução, né? Então, dentro do nosso sistema econômico, do capitalismo, a produção, ela visa um lucro e não está diretamente relacionada à satisfação das necessidades sociais. O foco dela é o lucro. Então, essa busca de acumulação do capitalismo que acontece é o que gera essa superprodução. Outro fator que, teoricamente, faz parte disso é a lei da tendência à queda da taxa de lucro. Então, o Marx ele argumentava que, na busca de aumentar a produtividade, a competitividade, geralmente os burgueses, né, as grandes corporações capitalistas, os grandes capitalistas, eles tendem a substituir o trabalho vivo da gente, da mão de obra, por um trabalho tecnológico, de máquina. Que isso aumenta o quê? A produtividade. Ele aumenta a produtividade, mas abaixa o capital social que está circulando. Então, embora você tenha um aumento de produtividade para gerar a mais-valia, né, o lucro, ele é gerado pela exploração de um trabalho maquinário, não mais vivo. E aí você tem uma redução do quê? De compra. Porque mesmo o maquinário produzindo, quem precisa consumir são as pessoas, é o trabalhador. Se o trabalhador não consome, você gera esse desalinhamento, né? Porque a produção ela não é mais social, como a gente falou, ela é uma produção focada simplesmente no lucro. Então, se você olhar desse ponto de vista marxista, você vai colocar outras coisas em perspectiva, como a luta de classes, né? E aí você vai ter um aumento do desemprego, você vai ter a precarização das condições do trabalhador, principalmente nesses períodos de crise, aí você vai ter aumento da miséria, da fome. Da mesma forma, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, você tem uma concentração de capital. Mano, a gente tá vivendo exatamente isso. Onde os super ricos, né? Essa galera que a gente tá chamando de super ricos, estão aparecendo e as pessoas estão passando fome, porque o dinheiro, ele tá se concentrando na mão das mesmas pessoas. Não, que é uma tendência do capitalismo, né? A acumulação infinita. A tendência do capital é ele se acumular. Sempre, não se redistribuir, não se tá na mão das pessoas. É sempre se acumular cada vez mais num único indivíduo, numa única corporação, sei lá. E isso se repete na história. Então, vão existir ferramentas violentas, né, ou soft power para poder reorganizar a estrutura, né, dessa falência do capitalismo, mas mais para frente a crise vai voltar de uma outra forma, mais forte, as contradições voltam, tudo volta. Então, o Marx já falava sobre isso. E o BRICS, ele vem como uma resposta a essa ideia já teórica, mas não só teórica, como prática. Porque o velhinho morreu, fez 200 anos aí, né? 250 anos do nascimento dele, esses dias atrás, e o cara tá acertando morto, mano. O cara tá morto há 200 anos, praticamente, e tá acertando ainda. E o povo ainda vem falar que o maluco era nada a ver essas ideias do cara, tá ligado? Vai ler a porra do Marx pra entender o ponto. É chato, tá? Não tô falando que é fácil. É chato pra caralho. O Capital, né? Que é um livro econômico. O Capital é mais cabeçudo, é. É. Porque, novamente, gente, não tô falando pra vocês lerem o Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista é um panfleto político. Da hora, legal pra ler, simples, pequeno, curto. Mas pra você entender o que era o Marx, você tem que entender a sua teoria filosófica econômica sobre as relações das estruturas mundiais. E isso está se materializando na nossa realidade. Então o BRICS ele vem como essa forma de alternativa a os problemas relacionados à economia governada
pelos Estados Unidos, né? Porque essa que é a grande relação. A Europa para os Estados Unidos é o quintal deles. Eles menosprezam a Europa, né? Eles acham que eles são o ápice da economia, mesmo sem produzir nada, né? O mundo, né? O mundo inteiro pra eles é nada. O mundo inteiro é o quintal deles, né? Eles se veem como a nação escolhida por Deus, o caramba. Todo aquele discurso fundamentalista religioso que a gente já conhece, né? É, exatamente. Então, gente, a gente teve um avanço recente do BRICS, né? A gente queria que vocês entendessem mais ou menos o contexto geral do que é o BRICS, para que ele serve, da onde ele surge. Mas aí você tem outros assuntos a ser tratados, né? Os países que foram anexados recentemente, né? Que a gente tem Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, a Etiópia, o Irã, a Indonésia, que entram como membros. Você tem a Argentina, por exemplo, que tinha sido convidada. Não, desculpa, esses países eles não são membros, né? Eles são aqueles parceiros estratégicos. São parceiros, isso. Não, eu acho que a Arábia Saudita, o Egito e o Emirados são membros. E aí você tem os outros parceiros estratégicos que eles entram. Exato. Esses 3 entraram recentemente e aí, esse ano acho que eles tiveram esses outros parceiros, que é a Etiópia, A Indonésia. a Indonésia acho que foi o último, o Irã também. É. E a Argentina que foi convidada, né, a participar, mas eles negaram. Já Javier Milei não quis fazer parte desta organização comunista. Da visão dele, né? Como se fosse, mas beleza. Eu queria falar que os argentinos que se fodam, mas a grande realidade é que, tipo assim, eu quero que o Milei se foda. Porque o trabalhador é o mesmo, cara. O trabalhador tá se fudendo, não importa a nacionalidade, mano. O trabalhador, a gente tem que pensar que o mundo ele é feito de trabalhadores. Não importa se esse trabalhador ele é da Argentina, não importa se esse trabalhador é da Indonésia, se ele é do Irã, se ele é da China, se ele é da Turquia. Eles são trabalhadores. No final, as pessoas comuns é igual você que tá ouvindo a gente. É igual eu. Não são diferentes da gente. Eles estão trabalhando pra pagar conta, gente. A diferença é cultural, mas o drama é o mesmo, né? O drama do assalariado. Você precisa ter grana pra sobreviver. Pra simplesmente reproduzir a sua existência, né? Pra ter mais um dia, você precisa ter dinheiro. Senão, se você não vender a sua força de trabalho, você já era, você é nada, você não existe. Nunca se esqueçam, gente, que no final das contas, identidade nacionalista, ela também é uma ferramenta do capital, tá? Pra você odiar o seu vizinho por uma série de signos nacionais, para que você se ache mais importante que o outro. É uma ferramenta de controle também, gente. Eu acho que como eu já falei nesse episódio, você não pode se considerar de esquerda se você não tá pensando como um nacionalista, né? A gente tem que fazer o Brasil crescer enquanto Brasil, para melhorar a estrutura do trabalhador. Mas esse crescimento também não pode ser à custa da vida ou do sofrimento de outra nação. A grande questão é que no capital, você não tem como evitar isso. Se eu tô comendo hoje, é porque alguém tá passando fome. Essa matemática é simples. Se eu tenho onde dormir, é porque tem alguém que não tem onde dormir. Isso não é... eu sempre escutei essa história, né? Mas você não pode ficar assim sofrendo pelos outros, você não tem controle. Mas essa é a realidade. Sabe aquele bagulho? Eu tomei a pílula vermelha e eu entendi como funciona o mundo. Não tem como voltar. A grande questão é que o dinheiro no mundo, ele é finito. E se eu tenho, quer dizer que alguém não tem. Porque as estruturas econômicas do mundo funcionam assim. Tecnicamente, o BRICS vem para amenizar essa relação, né, dentro desse bloco econômico. Mas você tem que entender também que cada país... Porque assim, nós somos um bloco econômico, não somos um bloco político como é a OTAN. Militar, né? A gente não tá numa organização de defesa militar, né? A OTAN é isso. Ela é uma organização que existe ali, ela é encabeçada pelos Estados Unidos e ela determina que os países membros têm que gastar até 2% do seu PIB para defesa nacional, né? Pro setor militar. Que a maioria dos países membros da OTAN não conseguem chegar nesse 2%. Alguns conseguiram recentemente, se não me engano foi o Japão, mas não consegue. Porque, porra, é muita grana. Mas existe essa pressão dos Estados Unidos para que todos os países coloquem 2% na defesa. O BRICS não é uma organização de defesa militar, né? É econômica. E tem muita... Assim, se a gente olha para os países membros do BRICS, ideologicamente, a gente tá no mesmo campo porque a gente é sul global. Índia, China, Arábia Saudita, Brasil, Rússia, nós somos sul global. A gente é quem é prejudicado pelo norte. Mas, quando a gente olha a individualidade de cada país tem uma vertente ideológica também, né? Por exemplo, China e Índia são opostos.
Sim, e eles têm interesses conflitantes ali na região. Interesses conflitantes na região. A gente falou no último episódio, né? A situação da Caxemira. A relação dos Emirados Árabes com o Irã, Sim. dentro do Oriente Médio. Então, existem tensões bilaterais dentro do bloco, que algumas pessoas podem assumir isso como fragilidade. Mas eu não acho que é uma fragilidade, é uma parada mesmo de fortalecimento diplomático entre lugares que são culturalmente distintos, que têm interesses distintos. Porque se você parar pra pensar, a China não quer que a ordem mundial mude nesse momento, principalmente a ordem econômica, porque eles estão muito bem obrigados, surfando nesse crescimento, Sim. entendeu? Então, eles não querem uma guerra com a Índia. Isso não quer dizer que eles não possam entrar em guerra. Isso não quer dizer que eles não possam entrar em guerra com a Rússia. A grande relação é que esse debate, ele minimiza esse conflito. E aí você vê isso também refletido em votações da ONU, onde os países membros geralmente não votam contra alguma resolução de determinados lugares. O Brasil sempre foi visto como um país muito mediador, né, de conflitos internacionais. O Brasil sempre foi visto dessa forma. Ele enfraqueceu muito com o Bolsonaro, né, mas é porque a gente tinha um bozo na presidência da República. Quando vem o fascismo no Brasil, a gente vira a puta dos Estados Unidos, né? A gente vai na deles, é igual a Ucrânia. Pior, né? Quando vem o fascismo no Brasil, ele vem fantasiado de palhaço, né? Então, tipo, é perigoso? É perigoso, mas os nossos, né, são completos idiotas, né? Dá pra ver pelas repercussões ultimamente tá acontecendo aí sobre o processo dele, né? E até mesmo dos generais. Mas são perigosos, tá? Não é porque eles são vestidos de palhaços que eles não podem causar um mal muito maior. Que foi, né? No caso nosso aqui, a gente tem a pandemia. A má gestão gerou isso. E isso tira o Brasil dessa posição de negociador, né, internacional. Porém, o Brasil ele tá ali, tentando remediar conflitos, né? Já falou sobre contra a Rússia e a Ucrânia, né? Ele falou abertamente sobre o problema de Israel e Palestina. Então esses países, por si só, eles têm interesses que são diferentes, divergentes. Mas eu não acho que isso é ruim. Eu acho que, principalmente com a gestão, eu vou ter que falar isso. Eu até sonhei com ela esses dias, tá? Sonhei com a Dilma. Ó, Eu sonhei com a Dilma e com o Lula na mesma sala. E eu falando pra Dilma, você foi a melhor gestora brasileira que já teve, né? Foi a melhor presidente que já teve no Brasil, porque você gestou o Brasil da forma que dava no problema que existia, né? Eu tava no sonho falando isso pra ela, na frente do Lula. esses sonhos são os melhores. E eu acho realmente que a Dilma, ela é uma puta gestora. Eu posso não gostar do PT, eu posso odiar o PT, a forma de que eles governam, mas eu tipo, tenho que tirar o chapéu pra Dilma enquanto gestora. Recentemente, né, ela teve um encontro lá com o Xi Jinping em que ele elogiou ela, né, porque ele falou que ela, enquanto presidente do NDB, ele disse que o BRICS agora entrou numa reeleita, tá? Não é favor nenhum, a mulher é competente mesmo pra estar lá, como ela mesma disse num episódio que a Renata Barreto, aquela mulher que tomou um pau do Elias num debate no Inteligência Limitada, encontrou ela num avião e falou, nossa, tá de primeira classe? E a Dilma, com muita finesse, responde, presidente de banco, querida. Porra. E o Xi Jinping falou assim, agora ele entrou numa fase de desenvolvimento de alta qualidade e também deve iniciar uma década de ouro sob a chefia da Dilma. Ou seja, ela tem competência e ela tem reconhecimento, né, pelo trabalho que ela tá fazendo à frente do NDB, do NDB. Porque muitos projetos foram aprovados agora, que são esses projetos estratégicos, gente. Projetos de infraestrutura que o NBD tá desenvolvendo no mundo. Que é importante, né, para que o capitalismo do sul global ele desenvolva de uma forma mais coesa. Então, a gente está tendo movimentos que eu acredito que são muito influenciados por esses desenvolvimentos também, né? São movimentos libertários na África agora, se desvencilhando desse domínio europeu sobre os países. Porque as colônias africanas, elas não acabaram, né? Elas só mudaram de nome. A gente pode chamar de neocolonialismo, sabe? Então, o BRICS, ele tá buscando essa forma de reformar as instituições, né, de reformar o sistema financeiro que é dominado pelo dólar. E aí a gente entra nessa discussão que o Chay já chegou aqui falando levemente, né?
A Rússia, principalmente, ela tem uma vontade muito grande de criar uma moeda, né, que possa substituir o dólar. É por isso que o Trump já começa o ano ameaçando quem se unir a isso. E aí a Índia não tem esse interesse, né, de entrar em conflito com os Estados Unidos e nem com a Europa, porque eles dependem também dessas transações. Por isso que a gente falou aqui que existem interesses diversos dentro desse bloco econômico. Porém, se você reparar, não sei se você sabia disso, Chay, eu acompanho isso já faz uns 7 anos. A quantidade de ouro que a China e a Rússia compram. E eles compram muito ouro. Muito ouro. Eu acredito que essa ideia de fazer uma moeda, ela é real. Mas eles possuem... Ó, pra você ter uma ideia, a Rússia é a 6ª maior detentora de reservas de ouro do mundo e a China ocupa o 7º lugar. Eles compraram muito ouro nas últimas décadas. Ali desde 2010, desde 2008, eles vêm comprando muito ouro. E eu acredito que isso é justamente para poder ter um lastro de uma possível moeda. Essas conversas ainda elas estão assim meio que jogadas ao ar. Não existe uma consolidação e nem um alinhamento dos países membros da criação de uma moeda que possa substituir o dólar. Porém, existem as conversas da substituição do sistema SWIFT, que é um sistema de transação internacional que é para facilitar essas compras e vendas, né? Mas eles não querem depender mais desse sistema SWIFT para poder fazer essas trocas. Porque esse SWIFT, ele é um grande de uma parada foda, né? Assim, se os Estados Unidos quiser sancionar a Rússia e tirar ele do sistema SWIFT, porra, eles tiram. E aí foda-se a Rússia, que nem fizeram quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Uma das agendas do BRICS é justamente impulsionar esse desejo de redução da dependência do dólar em qualquer estrutura, inclusive pelo SWIFT. Porque se criar uma nova forma de transação internacional, onde não só um país, mas vários países têm o controle da manutenção desse sistema, você acaba com essas imposições estadunidenses sobre o que vai acontecer no seu país, o que não vai acontecer, com quem você pode, com quem você não pode negociar. Porque isso é problemático. Isso é problemático para o mundo, de uma forma geral. Então, eu acho que o banco, né, o novo Banco de Desenvolvimento, ele é super importante para você começar a desenvolver e impulsionar economias que estavam estagnadas ou elas sempre estavam em acordos desfavoráveis por causa desses problemas, né, estadunidense e Europa em relação ao mundo e como eles olham o mundo, né? Então, mesmo constituindo tensões dentro desse bloco, eu particularmente não sinto fragilidade dentro, embora tá começando aí um conflito, né, que a gente gravou no último episódio sobre Índia e Paquistão, né, porque as nossas expectativas se consolidaram, né, teve um ataque da Índia aí e tal, mas isso influencia também muito essa relação com a China na região e a sua influência, né, em todo esse processo. Então, a gente tem que ficar de olho sobre isso, mas eu particularmente acho que o dólar não vai deixar de ser uma moeda tão cedo, mas na próxima década, né, ou 2035, eu não vou conseguir afirmar isso com tanta certeza, né? Pelo menos outras formas de negociação, principalmente usando... O Lula já falou bastante sobre isso, né? Mas é um foco de dentro do BRICS, é você poder fazer transações usando as moedas locais. E você passando, né, por fora do dólar. Porque aí eu tô comercializando em yuan e a China tá comercializando em real, que facilita a fortificação desses países também, né? O que caralhos tem a ver o dólar com isso, né? É o que a gente acho que é um ponto que o Lula levantou, né? Tipo, o que os Estados Unidos tem a ver com a nossa relação com a China? É uma relação de controle, né? Dos Estados Unidos querer controlar todas as relações, ter o sistema deles, ter a moeda deles. E, pô, a gente tem que se livrar dessa amarra, né? Que os Estados Unidos bota no mundo. E o BRICS, ele tá aí como uma forma da gente se livrar disso e talvez criar um mundo um pouco mais saudável pro resto do planeta, né? Não só pros barões do mundo ali, da Europa. Eu não posso falar que é justo, porque eu acho que esse não é a meta deles, um mundo mais justo. Mas eu acho que é um mundo mais balanceado mesmo. É isso balanceado, isso, balanceado. É mais balanceado. Justiça é outro papo. Então, eu acho que ele tem essa busca, né? Eu acho que esse bloco, ele tem como meta a busca de uma voz mais coletiva, né? Dos membros e do sul global, né? E também um mundo que seja mais multipolar, né? Algo que você já citou mais
mais cedo nesse episódio, Thiago. Porque isso é absolutamente necessário para um mundo com grupos étnicos, culturais, religiosos tão diferentes, né? A gente não consegue mais viver hoje nessa globalização sempre sendo impostas do ponto de vista da queda de um império. Porque esse império tá em decadência. Ele tá... Gente, os Estados Unidos acabou. O que a gente tá vendo agora são os resquícios de uma máquina que tá tentando respirar com o aparelho. Mas esse domínio estadunidense acabou. Não, é muito, assim, eu ia falar, é muito, muito triste, mas não é triste, na verdade é muito perceptível, eu acho que a gente tá muito sob a influência dos Estados Unidos ainda, né, na cultura, na música, no cinema, e eu sinto isso, eu não sei se você tem essa percepção também, Miojo, mas de uns anos pra cá, é muito perceptível que esse país, ele tá vivendo um sonho que não existe mais. Que ele tá preso num passado glorioso que não existe mais, assim, acabou os Estados Unidos. Obviamente, né, que essa queda, ela não vai ser silenciosa e tímida, ela vai ser de uma forma agressiva e violenta, como tá sendo, como a gente tá vendo, né, sobretudo na Palestina e também no Iêmen, né, que os Estados Unidos atacou o Iêmen esses dias. Estados Unidos não, Israel atacou o Iêmen. Israel tá atacando todo mundo no Oriente Médio. Vai ser uma queda barulhenta, mas assim, eu imagino que ela seja inevitável. Porque assim, ou vai todo mundo pra vala, ou só os Estados Unidos. Aí eu acho que o mundo tá tomando uma decisão de, a gente não precisa, todos nós. Talvez só os Estados Unidos. Então, economicamente, os Estados Unidos já está enfrentando esses desafios, né? Sobre a sua forma de economia. O seu plano geopolítico e militar também está numa situação que reflete essa deficiência interna dos Estados Unidos. Porque não adianta ele criar todos esses conflitos no mundo, tentar financiar Israel, que vai se fuder em breve. Porque ele não tem mais esse poder, ele não é mais o espelho do domínio. Eu acho que grande parte disso é porque na década de 90 você perde a União Soviética. E você não tem mais um inimigo declarado. E a China não estava tão forte na época ainda. E mesmo hoje eu vejo que a China tá cagando pros Estados Unidos. Hoje fica claro que a China, ela ficou quieta durante 2 décadas, para poder 3 décadas, né, desde a década de 90 para cá, para se industrializar e para se preparar para uma guerra econômica e militar. Então hoje, eles estão numa posição de que se foda os Estados Unidos, né? Eles estão numa posição de tipo assim, eu não vou entrar nessa treta com vocês, porque eu tenho mais a perder do que a ganhar, levando vocês a sério. Eu acho que essa que é a grande parada, né? A grande parada eu acho que é essa. Eu não sei como que você vê isso, mas essa é a forma que eu analiso. Eu analiso que a China, ela tá num ponto de estruturação da base econômica deles, que os Estados Unidos ele se tornou... Claro que ele é importante para a receita comercial, mas ele se tornou irrelevante para a existência da China, do ponto de vista global. Nesse sentido, né, existe muitas diferenças entre a experiência soviética e a experiência chinesa, né? Tanto que tiveram rachas ali na década de 50 entre Stalin e Mao. Os países seguiram por caminhos diferentes e a China perdurou, a China continua, né? Tem um chanceler aí da China que ele fala numa entrevista para um veículo de comunicação, acho que da Inglaterra, ele fala, a China estava aqui há 5.000 anos atrás e a China vai continuar daqui a mais 1.000 anos. Assim, os Estados Unidos ele tá há menos tempo. A gente vai resistir a eles. A gente já existia antes e vai continuar existindo depois. E a gente vai continuar existindo depois. E tem essa questão também que você falou da queda da União Soviética ali no começo dos anos 90, que deixou um vácuo de influência, eu acho que ideológica no mundo, que a China não ocupou. Porque ela não se propõe a esse tipo de influência global, como a União Soviética tinha, né? Com Cuba, com a Coreia do Norte, que foram 2 países que sofreram muito com o fim da União Soviética, né? A Coreia do Norte passou ali por uma década dos anos 90, que eles chamam de... eu não esqueci o nome agora, mas é uma década foda, que não tinha o principal parceiro comercial. Cuba também passou por isso, mas com o fim da União Soviética, a gente tem um aumento da influência neoliberal no mundo, principalmente que vem dos Estados Unidos, da Europa. Então, assim, a gente perde esse norte de esquerda, esse norte de, sei lá, de luta de classes, sabe? E a gente meio que entrou nesse bueiro que a gente tá vivendo hoje, né? Que vem dos anos 90 pra cá, que só piora, só se intensifica, porque a gente não tem mais essa coalizão, talvez, comunista, que faça um contraponto ao que é os Estados Unidos, né? A gente tem a China, só que a China, como ela não se propõe a isso, a gente não vê ela da forma como as pessoas viam a União Soviética antigamente, né?
A China hoje, muita gente ainda tem uma visão de que é uma ditadura, partido único, blá 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 blá. E, porra, é isso, a China não se propôs a isso. Ela se propôs a erguer o próprio país e a ter relações com os países de uma forma não militar, né? De uma forma econômica. E com essa queda, que não é que os Estados Unidos vai deixar de existir, né, gente? Mas ele vai transicionar para um novo tabuleiro internacional de influência, capacidade de negociar, porque tá nessa mudança. O BRICS, ele é uma janela que mostra que essa mudança ela tá acontecendo e ela tá acontecendo de uma forma acelerada. Mas dessa vez, não só do ponto de vista de uma nação, mas do ponto de vista de uma pluralidade de nações para um futuro próximo, né? O máximo que os Estados Unidos vai poder fazer daqui para frente é imposições militares, né, pelo desespero de sua queda, né, o desespero de sua existência medíocre, e esse desespero pode gerar conflitos. A grande questão é que a China está num lugar privilegiado, não só a China, né? Nós também. Porque assim, a gente tá medindo tudo por PIB, né? Essa que é a grande questão. Mas PIB, mano, PIB não é comida. PIB não é tecnologia. PIB é dinheiro. Mas esse dinheiro concentrado na mão de poucas pessoas também gera um outro problema. Que essas pessoas não querem perder esse dinheiro. E aí, essas pessoas, se elas têm dinheiro, elas estão altamente relacionadas a quem? A fábrica do mundo, a China, as fazendas do mundo, Brasil, as commodities de gás e petróleo que tem a Rússia. E esses caras vão enforcar o governo estadunidense, né? Eles vão sufocar o governo para que ele não entre numa guerra contra essas nações. Porque essas nações controlam o capital que ele precisa. Basicamente isso, sabe? Então, se você tem um bloco econômico que consegue controlar tantos recursos naturais e também os recursos manufaturados, você começa a exercer um poder sobre a política estadunidense por uma relação simples: acúmulo de capital. E o que eu vejo como, assim, é uma conjectura, né? Porque a gente não tem como afirmar isso, mas o que pode vir de movimento dos Estados Unidos aí pra impedir isso é o que os Estados Unidos sabe fazer de melhor, que é golpe de Estado, que é derrubar país, derrubar governo, promover mudança de regime político. E a gente vê essa movimentação já acontecendo, né? A gente vê alguns atores aí medíocres e pequenos, como Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, propagando a ideia de que o Brasil virou uma ditadura e o caramba. Então, assim, é possível que a gente veja essa... Da mesma forma como foi na década de 60, né? A Operação Condor, que foi uma série de golpes de Estado na América Latina. Então, assim, os Estados Unidos ele pode ainda usar essa carta na manga e, não sei, talvez... Você acredita nisso, Miojo? Que é possível os Estados Unidos dar a volta por cima dessa forma, com golpes de Estado? Não. Ele teria que dar golpes de Estado em muitos estados. E para isso é um investimento muito alto. Porque você não consegue dar golpe de Estado sem investimento. E eu não acho que os Estados Unidos está... A opinião pública nos Estados Unidos não ia permitir isso, entendeu? Você acha? Opinião pública não, cara. Opinião pública não, porque eles querem que investa dentro do país. E aí você vai pegar dinheiro e vai investir, por exemplo, no Brasil para dar golpe de Estado? Não, mas aí eles não precisam fazer isso às claras. Eles podem fazer isso escondido. Então... Mas é porque precisa de investimento. Essa que é a questão, cara. E se o Senado dos Estados Unidos não tá alinhado com isso, o governo federal não consegue fazer essas paradas, porque tem custo. E quem libera o custo é o Senado. E aí como que você vai... Você entende? Mesmo fazendo debaixo do pano, o governo federal precisa criar, tipo, um projeto X, né? Que pode ser uma mentira, né? O projeto. Mas o Senado precisa aprovar esse projeto para que entre dinheiro. Por exemplo, o dinheiro para poder, vamos supor, para aumentar a soberania dos Estados Unidos sobre o sul global. Você entendeu? De quantos bilhões a gente está falando para poder fazer isso? Quantos bilhões de dólares a gente está falando de fazer isso? Porque para dar um golpe de Estado no Brasil, você vai ter que dar o golpe. Por isso que o golpe do Bozo não deu certo. Não tinha investimento. Não tinha investimento, é. Se tivesse investimento estadunidense... Não, eles barraram, né? Eles não quiseram. Lá eles não quiseram, né? Eles falaram, não teve apoio deles, né? Não teve apoio, porque ainda era o Biden. Se fosse o Trump, será que teria acontecido? Se pá, sim. Se pá, sim. Entendeu? Se pá, teria acontecido. Então, não tem como você dar golpe sem investimento. Que foi o que acontece no Chile, é o que acontece na Argentina, é o que acontece no Brasil, é o que acontece na África. Tudo isso tem dinheiro envolvido. Então tem que ter dinheiro pra dar golpe. Dar golpe de Estado não é tipo só uma posição ideológica, porque aí você dá o golpe e como que você faz a manutenção do país sem dinheiro? Por que o Brasil teve os anos
como que foi os anos de ouro da indústria brasileira. O Brasil se industrializa com dinheiro de golpe. Por isso que o pessoal fala que na ditadura militar tudo era melhor, porque, mano, tinha dinheiro no golpe. E aí o Brasil começa a industrializar. Aí você tem a fortificação da Petrobras, você tem a fortificação da Vale do Rio Doce, você tem a fortificação das estatais. Com dinheiro do quê? Dos Estados Unidos, por causa do golpe. Quando os Estados Unidos ele seca as tetas, tipo, não tem mais essa porra, aí se vira, vai, toma conta aí o Brasil ele começa a fazer o quê? Superinflacionar, hiperinflacionar. E aí o regime militar entende que não tem como sustentar o país dessa forma e eles precisam fazer abertura política. Porque eles não queriam que a bomba da economia estourasse na mão deles, pra eles saírem por cima. Sim, é verdade. É verdade. É falta de dinheiro, cara. Então, os Estados Unidos, eu não acho que os Estados Unidos sai dessa situação econômica, principalmente por causa da dívida interna deles, que tá crescendo exponencialmente, e por causa da insatisfação da população no geral. Eles vão ter que controlar a população em geral. E a população dos Estados Unidos, ela não tá assim pacífica. Tem grupos, principalmente em grandes capitais, que estão com problemas gigantescos, né? A gente tem a Califórnia com os moradores de rua, né? Você tem agora toda a discussão sobre a liberdade de expressão, porque o Trump falou recentemente numa entrevista que não sabe se ele deveria seguir a Constituição. Ah, é verdade, é. É esse nível que tá. Então isso já é o desespero de uma nação, você entendeu? Que tá em decadência. Quem sofre lá dentro vai ser o trabalhador também. Nesse cenário todo, quem sofre é sempre o trabalhador, é sempre a classe trabalhadora que toma no cu primeiro, que é como essa porra funciona, né? É porque vai ser, assim, eu também imagino que os Estados Unidos ele vai perder essa liderança, mas eu não imagino que vai ser de uma forma assim tão... É que assim, não vai ser, você também não imagina que vai ser de uma forma bonita, claro. Pacífica não vai ser. Não vai ser pacífica, né? Vai ser uma parada. Só que também tem uma questão que os Estados Unidos ele não tem mais aquele poder de ameaça nuclear que ele tinha antes, né? Ele ainda é o segundo país que tem mais ogivas depois da Rússia, mas com a mesma coisa aconteceu com a Coreia do Norte, né? Quando ali em 2010, 2011, que eles começaram a produzir armas nucleares lá, a conversa mudou com a Coreia do Norte, né? Já não é uma conversa de assim, se a gente quiser, a gente esmaga o seu país. Essa conversa funciona, por exemplo, entre Israel, que tem arma nuclear, e a Palestina, que nem força armada tem. Aí essa ameaça, essa coerção atômica pela força, aí ela funciona. Mas você vai falar isso pra China? Pra China também não funciona, porque a China também tem. Então assim, se você jogar uma bomba na China, a China te devolve 5. Né? Tudo bem que a China, ela não, diferente dos Estados Unidos e Rússia, ela não criou tantas armas atômicas quanto esses dois países, né? Até porque hoje a tecnologia evoluiu, a gente tem outros tipos de arma, outros tipos de bomba e míssil que funcionam e são muito mais efetivos do que uma arma que vai causar um empate, né? Aquela derrota, todo mundo perde. Se eu tacar, você taca em mim, todo mundo perde. Meio que só funciona, acho que a arma nuclear só funciona com quem não tem esse tipo de armamento, né? Com um país pequeno. Porque aí você consegue impor pela força. Mas o BRICS tá aí para balançar as estruturas econômicas e geopolíticas internacionais. E vamos ver o que desenrola daqui para frente, né? Muita coisa pode acontecer. É um bloco muito forte, é um bloco que consome 40% de todas as transações, né, dos PIBs do planeta. Tem produção de produtos primários, produtos secundários, petróleo, né? Tudo tá dentro desse bloco. E os desenvolvimentos estão acontecendo. Estou feliz pelas revoltas que estão acontecendo na África também, porque isso é um sinal de que as estruturas geopolíticas estão em mudança. Quero agradecer a presença de todos até aqui, até o final desse episódio, para quem aguentou a nossa voz até esse momento, aprender um pouco sobre o BRICS, a sua importância e os seus objetivos enquanto organização econômica plural geopolítica. Se você ainda não seguiu a gente nas redes sociais, vai lá, siga a gente no Instagram, no TikTok e também, quem puder, compartilhar esse conteúdo, compartilhe e dê uma olhada no nosso Apoia-se também. Talvez lá você consiga fazer uma contribuição que ajude a manutenção desse podcast. E também, se vocês puderem ali dar uma nota pra gente no Spotify de 1 a 5 estrelas ali, também é uma forma de mostrar que vocês estão curtindo o nosso trabalho e deixar um comentário se a gente falou alguma inverdade, alguma informação equivocada, é também sempre muito bem-vindo, né? Exatamente. E com isso, vamos nos despedindo de vocês. Vejo vocês no próximo episódio. Se cuidem. Tchau, tchau. Um abraço no coração, meus amigos. Falou!